Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Vanessa e nós vamos conversar hoje sobre codependência. A codependência, ela é considerada uma disfunção e grave e invasiva, porque causa graves consequências nas demais áreas da vida da pessoa que é codependente e leva a pessoa a sofrer, assim como também seus familiares. Há vários tipos de dependências, como dependências químicas e dependências afetivas, né? O importante é a pessoa que é codependente, ela saber que ela precisa de ajuda, né, para se libertar da codependência e saber que a codependência pode ter iniciado lá na infância, né, e que há especialistas que podem ajudá-la, inclusive grupos de ajuda, né. No caso da codependência afetiva, né, por exemplo, há casos em que a pessoa se sente dependente de uma outra pessoa para viver, por exemplo, né? E neste caso, nessa relação com essa outra pessoa, pode existir, por exemplo, muitos ciúmes, né? Uma relação dramática, maus tratos, agressões e a aceitação, inclusive, de uma das partes, a aceitação desses sofrimentos, né? E de outros sofrimentos piores, conflitos, né? E aí se estabelece nessa relação uma relação entre dominante e dominado, né? Que pode se alternar, inclusive, entre vítima e algoz. E esta não é uma relação saudável, né? Para nenhuma das partes. Então, a relação saudável é uma relação horizontal, né? Onde há independência e autonomia para ambos os envolvidos na relação. Inclusive, tem um vídeo que eu fiz, que seria bom voltar lá e assistir, que fala dessa relação de equilíbrio entre o dar e o receber. Mas voltando aqui à relação de codependência, eu vou me basear nesse livro aqui, hoje, para tratar desse assunto. Esse livro se chama Codependência Nunca Mais. É um livro da Melody Beattie, né, é um best-seller, e eu vou anotar aqui para você no vídeo o nome dele direitinho e a autora, tá bom? Caso você queira ler, é bem interessante o livro. Então, esse livro é uma possível caminhada, né, para quem sofre da codependência, qualquer tipo de codependência, mas hoje eu gostaria de falar da codependência emocional e afetiva, porque a gente percebe, né, que é comum, né, nas relações, em algumas das relações hoje a gente já teve ou está passando pela codependência afetiva, seja uma codependência emocional com algum familiar, com alguém que a gente vive, ou com uma relação, numa relação afetiva mesmo com um par, né? E esse livro pode ser uma caminhada possível para você reconhecer que você é codependente e sair dessa codependência, né? Então, aqui eu vou trazer algumas das estratégias que esse livro aponta, tá bom? Enfim, vamos lá então. Eu tô com minha cola, tô aqui checando minha cola para não me perder, já me perdi inclusive. Então, como eu estava falando das relações que são saudáveis, são as relações horizontais, né, entre iguais, né, e não relações verticais, né. As relações horizontais entre iguais, né, são relações entre pessoas autônomas, independentes, né, que ambas contribuem para a relação e são, ao mesmo tempo, responsáveis por si, pela própria felicidade, né, e que não esperam que o outro as façam felizes, né. Nas relações verticais, em que há um dominador e um dominado, por exemplo, há uma pessoa que está esperando que o outro a faça feliz, né? Por exemplo, isso é uma das situações muito comuns.
Alguns dos caminhos que esse livro aponta, né, para auxiliar, eu vou trazer aqui, deixa eu ver minha colinha, são 5 caminhos, tá? Que eu vou trazer, dos caminhos apontados pelo livro, ok? O primeiro caminho é reconhecer que você é codependente. Então, sem esse passo, não é possível dar os próximos passos. É você observar o quanto você está dependente dessa relação com essa outra pessoa, dependente emocionalmente e afetivamente, né? Achando que sem essa pessoa você não consegue viver e você está se submetendo a situações de sofrimento, inclusive também submetendo o outro a situações de sofrimento, né? Essas relações acaba que os dois lados sofrem, né? Também. Então, a primeira coisa é reconhecer, né, que você é codependente emocional e afetivo. E como eu disse anteriormente, né, a codependência afetiva emocional, né, quando há essa codependência, a pessoa que é codependente, ela tem ciúmes, ela manifesta ciúmes exagerados, excessivos. Eu falei aqui de outros aspectos, né, dramas em cima de situações que não seriam dramáticas de modo geral, agressões, né? Agressões verbais, físicas, conflitos exagerados, excessivos, constantes, frequentes, maus tratos, né? E etc, né? E a pessoa ainda acha que não consegue viver sem aquela relação ou sem aquela pessoa, né? Enfim, depois de ter superado esse passo, né, de ter conseguido avançar nesse passo de acreditar que de perceber que você é codependente, caso esse seja a sua situação ou de alguém que você conheça, o segundo passo a ser alcançado é buscar a ajuda de um especialista e de grupos de ajuda, né? Assim como tem para os alcoólatras, tem os alcoólatras, alcoólatras anônimos, o AA, tem vários grupos de ajuda para diversas situações e também tem para os codependentes emocionais e afetivos, né? O terceiro passo, depois que você reconheceu que você é codependente afetivo e emocional e que você buscou a ajuda de um especialista e de grupos de ajuda, o terceiro passo é você colocar a sua vida como prioridade, né? Então é preciso você fazer isso para você seguir adiante nos próximos passos, né? Então, para você colocar a sua vida como prioridade, o livro ele indica alguns princípios, né? Esses princípios você se desligar da agonia do envolvimento. E aí a autora do livro, ela fala que o envolvimento, se desligar da agonia do envolvimento, esse envolvimento se refere às obsessões pelo outro, né? Esse outro que é aquele que, com relação ao qual você se sente dependente emocionalmente. Você também se desobrigar ou se desligar, se possível, dessa pessoa mentalmente e até fisicamente, se for possível, né? Mas fazer esse desligamento com amor, né? Porque aí fica mais possível de superar. O segundo princípio é você identificar o que você gosta e o que lhe faz sentir bem. E aí praticar o que você gosta, fazer o que você gosta, o que lhe faz sentir bem. E também aprender a reconhecer quando você está no meio do caos. E quando você está no meio do caos, você dizer ou fazer o menos possível até que você possa voltar ao seu nível de calma e de serenidade. Então, é importante, aí repetindo, identificar quando você está no caos. E fazer e falar o mínimo, até voltar à calma, à sua serenidade, né? E nesse momento descobrir o que você precisa fazer para cuidar de si mesmo, né? O que é cuidar de si mesmo para você, né?
Anote o que é preciso fazer para cuidar de si mesmo, né? O terceiro princípio é você se libertar do controle, né? Porque os codependentes, uma característica dos codependentes é a necessidade de controlar as situações, controlar o outro, né? É um controle excessivo. Então, libertar-se do controle, né? Não tente controlar o outro ou a situação. Quando tentamos controlar, nós somos, na verdade, controlados. O controlar, na verdade, o controle é uma ilusão. Então, desligue-se neste momento, né? Neste caso específico, desista do controle, né? E o resultado que desejamos acaba acontecendo como que milagrosamente quando a gente desiste de controlar. Tome decisões para cuidar de si e não controlar, e não para controlar as pessoas ou a pessoa com a qual você está envolvida. Então tome as decisões para o seu bem-estar, né? Assuma o controle de si e das suas responsabilidades, né? O quarto princípio é: acabe com a vítima e com o salvador que está dentro de você, que existe dentro de nós em alguma proporção, né? E então, dentro de você, identifique quais são os papéis, os comportamentos da vítima e do salvador. E tente acabar o máximo com esses comportamentos, com esses papéis que são da vítima e do salvador, né? Nós não salvamos os outros, né? Então, fazer algumas características, né, alguns dos comportamentos, né, do Salvador, né, para não sermos salvadores, né, fazer mais do que nos foi solicitado, ou fazer aquilo que não nos foi solicitado, por exemplo. É um papel do Salvador. Cuidado para não chegar nisso, né? Falar por outras pessoas, né? Resolver problemas de outras pessoas, fazer algo para alguém, embora a pessoa seja capaz de fazê-lo, são comportamentos compatíveis com o do Salvador. Dizer sim quando queremos dizer não, né? E aí, são apenas alguns exemplos, tá? E aí o papel do salvador e da vítima são mais ou menos dois lados da mesma moeda que mudam em questão de segundos. Então, muitos codependentes, em alguma época das suas vidas, eles se sentiram também no papel da vítima. Então, vítima de abuso, de negligência, de abandono, e se sentiram incapazes. Então, aí eles, devido a isso, eles tentam ser salvadores. E aí tem um mecanismo aí, sabe, de estar no papel da vítima e estar no papel do salvador. E aí, se for o caso, a gente pode fazer depois um vídeo só sobre os papéis do salvador, da vítima e do algoz, que são papéis muito comuns dentro de nós, mas que quando estamos ou quando alguém está na codependência, esses papéis ficam um pouco gravados, né? Então, ela propõe, então, como um princípio, acabar com a vítima e com o salvador dentro de você, né? Porque ele prejudica, né, ainda mais o seu processo, né? E ele te leva aos excessos, né? O quinto princípio é entrar na desdependência, né? Porque a codependência ela é um processo de dependência do outro, né? Então você entrar na desdependência, que é aprender a depender de si mesmo e não do outro, né? E como você vai fazer isso? Primeiro você tem que se empenhar nesse processo de depender de si, né? Começar a examinar as formas que te faz dependente emocional e dependente financeiro das outras pessoas à sua volta, né? Dê passos em direção à sua autonomia, à sua independência, né? Anote o que te faz dependente das pessoas à sua volta, na sua vida. E anote passos em direção à sua autonomia, à sua independência emocional e financeira, né? Busque a sua integridade, a sua autoconfiança, a coragem e arrisque-se, comunique-se, estabeleça seus próprios objetivos para alcançá-los, né? Aceite o fim do relacionamento, se esse for o caso, né?
A gente está falando aqui do relacionamento de codependência, tá? A codependência emocional e afetiva. Aceite o fim do relacionamento, se este for o caso, sem sentir perda da própria adequação e do valor próprio, né? Porque muitas vezes vai ser necessário se afastar fisicamente da pessoa, né? Devido à situação de autodestruição que isso causa, né? Para você e de destruição para as pessoas que você ama, porque todo mundo sofre, e para outra pessoa também, né? O sexto princípio, eu falei que eram 5, né? Mas aí, para finalizar, o sexto princípio é: viva a sua própria vida a partir daí, né? Tendo passado todos esses passos, né? Tendo cumprido todos eles, viva a sua própria vida. Tenha um caso de amor consigo mesmo, né? Se autoaceite, honre a si mesmo, né? Então, o importante nessa história toda é primeiro reconhecer que você está num processo de codependência, né? Busque ajuda e busque também sair desse processo de codependência, né? Se tornando autônomo, independente, tanto emocionalmente, afetivamente, quanto financeiramente. É possível, né? Várias pessoas conseguiram e você também consegue. Boa sorte, fique bem. Até mais.